Hoje à noite, o tema do meu sermão é quem Deus ama. É uma palavra interessante, não é? Você já parou para pensar nisso? Quem Deus ama? Será que Deus ama todas as pessoas? Cada pessoa, sem exceção? Será que Deus ama cada pessoa, sem distinção? Quem Deus ama? Minha proposta hoje à noite é responder essa pergunta para a igreja. Quem Deus ama? Saiu a lista dos 23. Não sei quem gosta de futebol, mas saiu a lista. O Tite, nesta semana, ele divulgou abertamente a sua lista. É unanimidade a lista dele? De jeito nenhum. Recebeu muitas críticas, né? Quais foram os critérios que ele usou para eleger esses 23 jogadores? Na verdade, ele tem uma lista de 36, mas alguns ele deixa ali de estoque, para que se alguém machucar durante esses treinamentos, até a última oportunidade de oferecer a lista para a FIFA, né, para disputar a Copa, ele ainda tem ali uma reserva. Mas eu fico imaginando a empolgação daqueles jogadores, mesmo experientes, jogando em grandes clubes, ali na frente da televisão, esperando o nominho dele ser falado. Já pensou que empolgação, que legal, ir para a Copa do Mundo, representar o nosso Brasil. Mas eu ouvi também alguns repórteres dizendo, olha, o Tite pecou por não ter levado o Luan do Grêmio, por não ter levado o goleiro fulano de tal. Quem é o técnico? É o Tite. É ele que está na função de autoridade, de escolher aqueles que ele considera os melhores para compor a seleção brasileira. Eu quero que você saiba que Deus também tem uma convocação, Ele também tem uma seleção, Ele também tem uma lista. A Bíblia nos fala dessa lista. Agora, a gente sabe desta lista, esta lista já está completa, mas Deus não nos revelou quem está nesta lista. A Bíblia diz assim lá em Deuteronômio, as coisas encobertas pertencem a quem? Os nomes que estão nesta lista estão encobertos para nós. Pertencem a quem? A Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas que há uma lista, há. Certa vez Jesus enviou seus discípulos para pregar, para expulsar demônios, para curar. Eles foram e voltaram extasiados, maravilhados com o que o poder de Deus fez através da vida deles. Porque eles curaram, eles expulsaram demônios e eles vieram soltando foguetes. E Jesus então tirou eles das nuvens e diz, olha negado, o negócio é o seguinte, a verdadeira alegria de vocês não deve ser por isso, mas a alegria de vocês deve ser pelo fato de que o nome de vocês está escrito, está rolado, está na lista. E é isso que deve trazer grande alegria ao nosso coração. Com relação à salvação, quando nós falamos que Deus tem nos dado uma salvação, de 4 alternativas, apenas uma é verdadeira. E você vai me ajudar a escolher qual é essa alternativa. Primeira, Cristo morreu por todos os pecados, de todos os pecadores. Você entendeu isso? Quando Cristo veio e ofereceu sua vida na cruz do Calvário, Ele morreu por todos os pecados, por todos os pecadores. É uma alternativa. A segunda, Cristo morreu por alguns pecados, de todos os pecadores. Isso é uma outra alternativa. Terceiro, Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores. E a última alternativa, Cristo morreu por alguns pecados de um grupo de pecadores. Pegou as ideias? Quem fica com a letra A? Quem fica com a letra B? Abaixa a mão, quem fica com a letra B? Abaixa a mão, quem fica com a letra C? Abaixa a mão, quem fica com a letra D? Ok, vamos tentar excluir uma por uma. Cristo morreu por todos os pecados de todos os... Então todo mundo está salvo. Entenderam isso? Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores, isso é o ensino do universalismo. Significa que todas as pessoas estão salvas. Deus ama a todos e morreu para que todas as pessoas fossem salvas. Não importa quem você seja, o que você crê, Jesus morreu e Deus vai salvar você. Quem crê nisso? Segundo,
Cristo morreu por alguns pecados de todos os pecadores. O que isso significa? Que ele pagou 50%, vamos dizer assim, ou 70%, e os outros depende de você. Você precisa fazer obras, penitências. Você tem que completar aquilo que Cristo fez pela metade, ou 70% ou 80%. Entenderam isso? Então, Cristo morreu por alguns de todos os pecadores. Quem acredita nisso? Terceira possibilidade. Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores. Agora as mãos mudaram, né? De fato, esta é a grande verdade que nós vamos propor hoje à noite. Cristo não morreu por todos, mas ele morreu por um grupo de pecadores. E ele pagou por esses pecados. E, letra D, Cristo morreu por alguns pecados de um grupo de pecadores. Isso também não pode ser verdade, porque isso torna o sacrifício de Jesus insuficiente. Então, a letra A tem que ser falsa, porque ensina o universalismo, e tem muitos grupos que ensinam isso, mesmo cristãos. Letra B também tem que ser falsa, porque diz que a salvação é um complemento seu daquilo que Cristo fez, boas obras, e a Bíblia nos ensina que não é verdade. Letra D é falsa, porque ensina a insuficiência da morte de Jesus. E a letra D, eu creio particularmente, que é a verdade bíblica, e nós vamos expor isso para você hoje à noite, para você sair daqui convicto disso. Cristo morreu por todos os pecados de um grupo de pecadores. Ok, aí levanta-se um problema, quando você diz isso. Qual que é o problema? Quem Deus ama? Ele ama todos. Você vai me citar João 3, que é o que vem na mente. Nós ensinamos isso para os nossos filhos desde pequenininhos. É o primeiro versículo que nós ensinamos para a igreja. Vamos lá comigo? Porque Deus, vai depender da sua versão, né? Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Titão, Deus ama o mundo. Isso significa que Deus ama todos os pecadores, porque a Bíblia está ensinando isso. Deus tanto amou o mundo. Aí eu pergunto para você, o que significa mundo nesse versículo? O que significa mundo? Há uma possibilidade, a criação. O que significa mundo para o escritor? Tem alguém que está escrevendo essa carta, não tem? Esse livro? João. Ele usa essa mesma palavra em outras porções do seu evangelho. Então o que ele quer ensinar para nós, quando ele diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira? É isso que nós vamos tentar. Primeiro, é uma possibilidade. Olha, então eu creio que mundo aí significa todas as pessoas sem exceção. Ele ama todos. É uma possibilidade. Mundo pode significar isso. Mas há uma outra possibilidade. Todas as pessoas sem distinção. Deixa eu me mostrar para você a diferença entre sem exceção, sem distinção. Mundo, se significar todas as pessoas sem exceção, significa que Deus ama cada indivíduo que já existiu na face da terra. Se ele ama todas as pessoas sem distinção, e há uma grande possibilidade que João esteja falando sobre isso, porque na mentalidade dos judeus, quem é que Deus amava? Só eles. Eles eram um povo escolhido. Por isso eles chamavam os outros povos de gentios, gentinha, insignificantes. Porque eles eram o povo amado de Deus. Os outros eram gentinha. O Kiko, lembra do Kiko? Gentalha. Ele se considerava o melhor da vila. Os outros todos eram gentalha. Essa é a possibilidade. Mas há uma terceira possibilidade. Todas as pessoas aqui, João está dizendo, significa as pessoas por quem Cristo morreu. Seus eleitos, a igreja, sua noiva, aqueles que o Pai entregou nas mãos dele. É difícil da gente entender isso, não é? Por isso que a gente não termina o sermão aqui. Quem Deus ama? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas novo. Porque você tem que sair daqui hoje à noite convicto, sabendo responder isso. O que significa mundo nesta passagem?
Quem crer? Os eleitos. Ok, abre a sua Bíblia comigo para João, capítulo 7. João. Olha o que está escrito. Lembra que Jesus, nem mesmo os seus irmãos, nascidos lá da barriga da Maria, criam nele como Messias. Tinham dificuldade de entender e aceitar aquele cara. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição dele, que ele apareceu para os seus irmãos, e aí então, aí caiu a ficha, eles entenderam. E nós temos 2 livros de 2 irmãos de Jesus, que é Judas e Tiago. Então, eles chamaram Jesus e falaram assim, cara, se você realmente é o Messias, olha aí, então, por que você está fazendo esse negócio aqui no interior, né? No interior, por que você não vai para a capital? É isso que ele está dizendo, olha aqui no versículo 4. Deixa eu me ler. 4. Ninguém que deseja ser reconhecido, isso os irmãos falando para ele, publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, os milagres, os sinais, qual foi o conselho deles? Mostre-se ao mundo. Será que os irmãos tinham intenção de que Jesus se mostrasse para o Brasil, para os brasileiros? Que Jesus se mostrasse para os americanos? O mundo, para João, tem diferentes sentidos no seu livro. E em cada passagem você tem que descobrir qual é o sentido que João está usando. A meu ver, o que ele está dizendo aqui é que Jesus deveria se mostrar a quem? A multidão em Israel. Ele não podia fazer as coisas lá no interior, ele tinha que ir para a capital, para Jerusalém, para que a nação que sempre vinha para as festas, e era uma multidão de judeus, pudessem ver o Messias. Entenderam isso? Segunda passagem, João 12, 19. Vai algumas páginas para frente. Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele burrinho. Uma multidão veio atrás dele gritando, Hosana, o que vem em nome do Senhor. As autoridades queriam prender Jesus, mas eles estavam quase que com as mãos amarradas. E aí lá no versículo 19, diz assim, olha, e assim, os fariseus, que eram os líderes religiosos, disseram uns aos outros, não conseguimos nada. O que eles estão querendo dizer com isso? Não tem como prender esse cara, ele é famoso demais. A multidão considera ele um profeta. Se nós o prendermos aqui, eles vão cair de pau em cima da gente. Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. O mundo todo estava atrás de Jesus aqui? Não. Quem que estava atrás de Jesus? Uma grande multidão de pessoas. Está vendo como que mundo não necessariamente significa todas as pessoas, sem exceção? E nem todas as pessoas sem distinção, na mente de João. Tem uma outra passagem, Atos 17, 6. Então, eu quero ir atrás de outra passagem, de outro escritor, para mostrar para vocês que nem sempre, quando a palavra mundo aparece, significa todas as pessoas sem exceção, ou sem distinção. Atos 17, versículo 6. Chegaram aí comigo? Paulo chega em Tessalônica, prega o evangelho, muitas pessoas ouvem a mensagem de Jesus, creem no Messias, e sempre há perseguição, há inveja, e eles partem para cima do apóstolo, da equipe missionária, e no versículo 16 diz assim, contudo, eles foram para prender Paulo, né, invadiram a casa lá do Jason, que tinha aberto a sua casa para a igreja reunir, aí no versículo 6 diz, contudo, não os achando,
arrastaram Jason e alguns outros irmãos diante dos oficiais da cidade. Eles estavam reunidos lá como nós aqui agora, numa igreja, louvando a Deus, aprendendo da palavra. A polícia chegou, invadiu procurando Paulo, não estava, e arrastou Jason, que era o hospedeiro, né, o que abriu a sua casa para a igreja reunir ali. E diz assim, no versículo 6, apresentaram eles diante lá dos oficiais da cidade, né, no fórum, e disse assim: olha, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Na mente de Lucas, que é o escritor de Atos, o que significa todo mundo aqui? A Ásia, era onde Paulo estava. Então ele está dizendo, olha, todo mundo, Paulo, ele está indo em todas as cidades da Ásia, pregando esse Messias, e agora ele chegou aqui na nossa cidade. Vocês perceberam que mundo necessariamente não significa cada pessoa sem exceção? Se mundo significa cada pessoa sem exceção, então nós cairemos no universalismo. Todas as pessoas estão salvas. Deixe-me mostrar alguns versículos em João de novo para você. Porque na minha mente, João, quando ele fala de mundo, ele tem em mente um grupo específico. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Nós precisamos entender o que é um sacrifício em Israel. Quando o judeu pegava uma ovelha, um cordeiro, e ia ao templo, apresentar-se diante do sacerdote para confessar o seu pecado e oferecer um substituto no seu lugar, quando aquele cordeiro morria, esse cordeiro, o sangue era aspergido no altar, e o seu sangue fazia expiação. A palavra expiar significa tirar para fora. Os pecados daquele judeu estavam sendo tirados dele, e ele voltava para casa feliz, porque ele estava perdoado. Agora ele tinha comunhão com Deus, porque antes havia uma barreira entre ele e Deus. Mas aquele sacrifício, o cordeiro que morreu no seu lugar, tirou o seu pecado. João tem isso em mente. Quando ele vê Jesus, ele aponta o dedo para Jesus e ele fala para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus, esta é a provisão que Deus fez, o seu Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Mundo aí não pode significar cada pessoa sem exceção, porque senão todas as pessoas teriam seus pecados tirados, perdoados, e não é isso que nós vemos. Na mente de João, quando ele fala que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para tirar o pecado do mundo, ele está falando de um grupo, de uma lista que Deus tem para ele. Nós não sabemos quem são, mas Deus enviou o seu Cordeiro para morrer por essas pessoas. Querem ver um outro texto em João que fala sobre isso? João 6,33. Ele está discutindo com os judeus acerca do maná, e os judeus estão dizendo assim: não, nós somos privilegiados porque Deus nos deu o maná, e o maná nos dava vida. E Jesus diz assim: olha, aquele maná que vocês comeram deu vida temporária para vocês, mas vocês morreram. E aí então ele se volta para ele mesmo e diz assim: olha, pois o pão de Deus, o verdadeiro pão de Deus, é aquele que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? O Verbo, o Messias, o Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz assim: olha, o verdadeiro pão, o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida. Para quem? Dá vida para quem? Para o mundo. Jesus, ele veio para dar, não para oferecer. Entenderam a diferença? Quando você oferece alguma coisa, alguns vão receber, outros vão rejeitar. Mas ele veio especificamente com a missão de dar vida ao mundo. A palavra vida não é vida biológica, zoe, é vida eterna.
Então ele saiu lá do céu e veio aqui como pão de Deus para alimentar espiritualmente esse grupo seleto, esta lista que Deus tem com ele. Ele dá vida ao mundo. Quer ver outra passagem de João muito interessante? Jesus, um dos ofícios dele é ser o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia em Israel? Ele representava o povo diante de Deus. Ele era o meio, mediador. Ele intercedia. Às vezes ele chamava a Deus e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia desse povo, dos judeus. É o teu povo, são os descendentes de Abraão. Aquele sumo sacerdote era uma figura do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus. Então agora, em João 17, ele sabe que está próximo à sua morte, e ele faz a sua oração chamada, conhecida por nós como oração sacerdotal. É uma oração do sacerdote em benefício do seu povo. Agora preste muita atenção na oração do Senhor Jesus. Vamos comigo. Ele diz assim, olha, esse que está entre colchetezinho aí, eu coloco só para você entender. É Jesus quem está dizendo, rogo por eles. Ele está definindo diante de Deus um grupo pelo qual ele está dizendo, Pai, eu rogo por eles. O que mais que ele diz? Não estou rogando pelo mundo. Ele está fazendo uma diferença agora entre eles, que são os seus discípulos, e o restante, o mundo. Entenderam isso ou não? É muito importante. Então ele diz, olha, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ele roga como sumo sacerdote por você. Porque no outro versículo ele vai dizer assim, ó, eu estou rogando não só por estes. Quem são estes? Os discípulos dele. Mas por aqueles que vierem a crer em mim. Ele estava orando por você. Você nem existia, mas ele estava intercedendo por você. Porque você está na lista. Porque Deus sabe disso. Nós não sabemos quem, mas ele sabe. Por isso ele orou especificamente por aqueles que viriam a crer nele. Ele está falando dos eleitos, daqueles que Deus, na sua bondade e misericórdia, escolheu. Nós temos um outro problema para resolver. Se Deus ama todo mundo, cada pessoa sem exceção, então por que ele não age para salvar todo mundo? Entenderam isso? Se Deus ama todo mundo, cada pessoa sem exceção, por que ele não age para salvar as pessoas? Pelo menos na experiência nossa, nós vemos pessoas todos os dias morrendo sem conhecer Jesus. Essa é uma condição que a Bíblia dá. Mas olha aqui, deixa eu mostrar um versículo para vocês. Está lá em Mateus, não precisa abrir. Eu quero só que você conheça o argumento de Jesus. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E eu destaquei 2 cidades. Ele fala demais, mas eu destaquei 2. Ele diz assim, ai de você, Corazim. Ai não é dor, eu já expliquei isso para vocês. Ai é um pronunciamento de julgamento, da ira de Deus que virá sobre esse povo, essa cidade. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. 2 cidades que haviam visto inúmeros milagres de Jesus, inúmeros sinais. Mas Jesus está dizendo que eles não se arrependeram. Aí ele diz assim, por quê? Se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, eram 2 cidades ao norte, na Síria, o que teria acontecido? Há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de... Naquela época, alguém que se
vestia de saco de cinzas e colocava terra, cinzas na cabeça, era uma expressão grandiosa exterior do que estava acontecendo no coração, era um arrependimento, um quebrantamento diante de Deus. O argumento de Jesus, preste bem atenção, é que se Ele é Deus, Ele conhece o se, nós não sabemos os sis, mas Ele conhece. Mas e se eu tivesse ido por aqui e não tivesse ido por aqui? Eu não tenho a capacidade de entender o que iria acontecer, mas Deus tem. Então Ele está dizendo, olha, se esses milagres tivessem acontecido nessas duas cidades, haveria conversão ali. Por quê? Eu pergunto, por quê? Então, se Deus sabia disso, por que, se Ele ama todos, sem exceção, por que Ele não fez esses milagres lá em Tiro e Sidom? Porque muitas pessoas haveriam de converter-se. É porque Ele não ama todas as pessoas sem exceção. Ele não ama todas as pessoas sem distinção. Ele ama todas as pessoas que Ele escolheu amar e que Ele enviou Jesus para morrer por elas. Quem Deus ama? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que João quer enfatizar aqui não é tanto a questão geográfica, o mundo. Ele quer enfatizar a grandeza do amor de Deus pelos seus. Deus tem um amor tão grande por você, carne de pescoço, que moveu o seu coração a enviar o seu filho, o que ele tinha de melhor, para morrer no seu lugar. É isso que João está enfatizando. As pessoas da época rejeitaram Jesus. Mas João diz assim, mas aqueles que receberam Jesus, Deus deu a essas pessoas o poder de serem feitos filhos dele. Então, o que João está enfatizando quando ele fala, olha, porque Deus tanto amou, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele quer exponenciar o amor de Deus pelos seus eleitos. Você já pensou que privilégio de você ser amado dessa maneira por Deus? Ele poderia ter ficado lá no céu. Ele poderia ter dito assim, olha, Belém, Belém, por que vocês pecaram? Problema de vocês. Vai tudo para o inferno, cambada. Mas o amor dele fez com que ele enviasse o seu filho para morrer no nosso lugar. É isso que João está enfatizando. E ele deu. Mais uma vez, você precisa compreender a ideia dos sacrifícios. Deus fez uma provisão por essas pessoas que ele amou. Ele não apenas possibilitou, ele garantiu a salvação dessas pessoas, quando ele entregou o sacrifício que foi dado na cruz pelos nossos pecados. E João diz assim, olha, para que o que nele crer, a questão não está no indivíduo, a questão ainda está em Deus, no seu grande amor. E o grande amor de Deus vai fazer com que aqueles por quem ele enviou Jesus para morrer, ele vai atrair essas pessoas até Jesus, para que as pessoas possam crer nele. Você pensa que foi você que foi a Cristo? Foi Deus quem te conduziu a Cristo. Você pensa que foi você quem, seu livre-arbítrio, sua capacidade, amou Jesus? A Bíblia diz que você só ama Jesus porque Ele amou você primeiro. Isso é o grande amor de Deus por nós. A gente tem que ficar boquiaberto com isso. Isso não tem que bater no peito e dizer assim, não, então eu sou melhor que os outros. Não! Isso tem que nos prostrar diante de Deus, e como eu oro todos os dias, ajuda-me, ensina-me a amar o Senhor como o Senhor é digno de ser amado. Porque o Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus, eu sei que muitas vezes eu não consigo amar o Senhor dessa maneira. Mas graças a Deus, que mesmo eu não conseguindo amar o Senhor dessa maneira, o Senhor me ama de uma maneira tremenda, perfeita, e nunca vai desistir de mim, porque o Senhor enviou Jesus, com a lista na mão, e pela tua graça eu estava nessa lista. E ele diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande promessa do Papai do Céu. Isso é que nos dá tranquilidade. Você tem a garantia de um Deus que não pode mentir, que você está nas mãos dele. João fala isso no capítulo 10. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jamais perecerão. E ele fala que nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso. Você já ouviu diversas vezes, eu já falei isso às vezes e precisamos corrigir isso. Deus ama o pecador, odeia o pecado. Quem já falou isso? Nós já falamos isso muitas vezes. Mas é verdade ou mentira isso? Deus ama o pecador. Eu li uma vez que um pastor plantou uma igreja no Morro, no Rio de Janeiro, e convidou lá todo mundo para ir ao culto. E veio um traficante perigosíssimo. Todo mundo tinha medo, todo mundo tinha que rezar a cartilha dele lá no morro. E o pastor falou que Deus amava todo mundo, que Deus amava você, independente do que você faz. Deus não olha para a sua vida porque Ele ama você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então você estava ali no amor de Deus, Ele morreu por você, e Ele falou sobre isso. Quem quer aceitar Jesus porque o amor de Deus é maravilhoso? O traficante levantou a mão. Todo mundo olhou, ficou maravilhado. Agora o morro vai ficar bom, hein? O tempo passou e o traficante continuou fazendo as mesmas coisas. E o pessoal cutucou no pastor e falou: o senhor tem que ir lá conversar com o irmão, porque a vida dele não mudou nada. E o pastor foi lá conversar com o irmão e confrontou ele. Ele falou assim: não, pastor, o senhor não falou que eu tinha que mudar de vida, não. O senhor falou que Deus me ama, do jeito que eu sou, da maneira que eu faço. Então veja, esse discurso de que Deus, Ele detesta as atitudes, não aquele que pratica a atitude, é falso. Não é bíblico. Eu vou mostrar isso para você. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 5, versículo 4 e 6. Tu, está falando de Deus, não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes. Ele não está falando, olha, a arrogância não é aceita na tua presença. Ele não está falando da atitude, ele está falando do autor da atitude. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Deus não odeia apenas a prática da maldade, a atitude da maldade. Deus odeia aquele que pratica o mal. Destrói os mentirosos, não só a mentira. Destrói os assassinos. Destrói os traiçoeiros. O Senhor detesta. É difícil a gente entender isso, não é? Porque nós acostumamos a olhar só um lado de Deus. Deus é amor. Mas Deus é perfeito. Você não pode separar o amor de Deus do ódio ou da justiça de Deus. Assim como Ele tem pleno prazer na santidade, Ele tem pleno ódio contra o mal, contra o pecado. Um outro texto para nos ajudar, Salmo 11. O salmista diz assim, olha, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono no céu. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Você passa por provações na sua vida? O objetivo das provas é aprovar, é amadurecer o seu caráter. Mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma, não escutei, a sua alma, você tem medo não, pode falar, a sua alma, sobre os ímpios, Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, pois o Senhor é justo. Ele faz isso por causa da justiça dele e ama a justiça. Os retos, quem são os retos? Somos nós que pela graça de Deus temos crido no Senhor Jesus como nosso Salvador. Preste atenção no que Paulo fala aqui. Num contexto em que ele está falando de eleição, de Deus ter escolhido e não escolhido. Então ele diz assim, todavia,
antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Veja, o argumento do apóstolo Paulo não é que Deus escolhe com base naquilo que você faz. Esse aqui é bonzinho, vou escolher. Esse é malzinho. Não é isso, não. O critério de Deus é diferente do Tite. O Tite tem uma comissão técnica que olha quem é que joga bem, quem marca gol, quem defende bem. Esse não é o critério de Deus. Deus tem um outro critério que está à disposição dele. Nós não temos essas informações. Temos algumas. A fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a mãe desses meninos, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, rejeitei Esaú. Os bichinhos estavam lá na barriga ainda. E Deus então revela isso para a mãe deles. Deus em Cristo salvou o mundo que Ele ama. O que isso significa? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. A meu ver, mundo, na pena de João, significa a totalidade dos eleitos de Deus. A totalidade daqueles que Deus, o Pai, deu para Jesus e que Jesus veio aqui morrer na cruz pelos seus pecados. Esse mundo foi aquele que Jesus se sacrificou e ofereceu um sacrifício para expiação. Olha que legal, 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. Qual é a antiga criação? No princípio Deus criou os céus e a terra. E no sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 3 diz que o homem foi tentado por Satanás e se rebelou contra o Criador. Esse mundo rebelde poderia ter sido pisado por Deus. E Deus aprove na sua sabedoria, santidade e bondade escolher um grupo. E Ele planejou um novo mundo para esse grupo. Então você não faz mais parte do velho mundo. Você não faz parte mais de Adão. Você é uma nova criação em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo, se fizeram coisas novas. Paulo fala lá para os Colossenses, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito da criação antiga? Adão. Jesus é o primogênito da nova criação. Por isso também ele é chamado de o primogênito daqueles que ressuscitaram, porque ele foi o primeiro daquela espécie. Ele ressuscitou algumas pessoas, Jairo, a filha daquela mulher, mas não da espécie dele, com um corpo glorificado. Então ele é o primogênito, o filho mais velho, aquele que tem autoridade dessa nova criação. Preste bem atenção em Apocalipse. João olhando lá para o futuro, ele diz, então vi novo céu, nova terra, que Deus tem preparado para o seu povo. Aí ele diz assim, mas a covardia, a incredulidade, a depravação, o assassinato, é isso que está escrito? Deus está condenando as atitudes? Vamos comigo? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. 2 destinos. Não tem jeito de você ficar em cima do muro. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus em sofrimento. Quem Deus ama? Nós temos que responder mais 2 perguntas e estamos caminhando para o final. A morte de Cristo tornou possível a salvação para todos os homens, sem exceção?
Muita gente acredita nisso. Que a morte de Cristo foi um exemplo do amor de Deus. E ela possibilitou a salvação de qualquer pessoa que crê. Ou a morte de Cristo garantiu a salvação para todas as pessoas que o Pai deu a Jesus. Não resta outra alternativa. A morte de Cristo garantiu a sua salvação. Por isso nós defendemos que a ovelha não perde salvação. Porque nós estamos garantidos, não na nossa justiça, mas na justiça de Jesus Cristo. Quando Jesus gritou lá na cruz, está consumado. Ele está dizendo para o Pai, aquilo que eu vim fazer pelo teu povo está feito, acabado. Não resta mais nada para eles fazerem. Eles não precisam dar mais 3 pulinhos para ser salvo. Eles não precisam praticar guspe à distância, porque está consumado. Eu paguei pelo pecado deles. Eu tirei o pecado deles. O meu sangue vertido na cruz cobre, limpa, purifica esse povo. Ele salva de fato os objetos do seu amor, aqueles que ele deu para Jesus. Deus busca aqueles que ele ama e faz com que os recipientes desse amor o amem também. Entenderam isso? Sabe por que você ama Deus? Porque Ele te amou primeiro. O amor dele, incansável, procurou você. Você estava perdido. Ontem eu ouvi um testemunho, eu e Samuel, foi maravilhoso. De alguém que tinha caminhado conosco aqui, na juventude, se desviou, andou em caminhos de perdição, espiritismo e tantas outras coisas, e agora ele está de volta, confessando Jesus como Senhor e Salvador, e reconhecendo quanta burrice ele deu na sua vida, quando ele se desviou de Jesus. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus pelo mundo lhe custou algo. A gente diz que salvação é de graça, mas não é de graça não, porque teve um custo muito alto. Salvação é pela graça, porque a salvação custou a morte do Filho de Deus. Ele veio aqui para entregar sua vida por você. Olha que oração maravilhosa de Jesus. Acompanhe comigo. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos. Lembra que ele está em Jerusalém, ele está pregando o reino de Deus, e a elite religiosa, os sábios, aqueles que conheciam a Escritura, rejeitaram. E mancomunaram com os romanos para matá-lo. E Jesus então louva a Deus, dizendo: Deus, é bom demais saber que o teu plano é perfeito, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus, com muito carinho, ele nos chama de pequeninos, pessoas que não têm muita significância para esse mundo, mas que é tão amado por Deus. E ele diz assim: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem mais? Ele diz: e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Sabe por que você conhece o Pai e fala na oração: Pai nosso que está nos céus? Porque Jesus te fez conhecer o Pai. O sangue derramado na cruz é a provisão de Deus para a redenção. Redenção é o preço que era pago no mercado de escravos. Quando alguém queria uma empregada doméstica naquela época, ou um jardineiro, ele ia lá no mercado, na Praça do Balvilela da época, tinha cheio de jaulas, e muita gente ali dentro. E ele então tinha dinheiro, e ele dizia assim: quanto custa aquele camarada lá? Tanto, eu quero ele. Pagava, e tirava ele do mercado de escravos, e levava para a sua casa. Essa é a ideia de redenção. Foi isso que Deus fez. Nós éramos escravos do pecado, estávamos sob o domínio do poder déspota de Satanás, mas Cristo pagou um preço por nós, para nos tirar da escravidão. Por isso a Bíblia diz que nós somos livres, e devemos viver nossa liberdade para a glória dele. Então, caminhando para o fim,
Cristo veio para salvar somente aqueles a quem Deus ama. Ele não veio salvar Judas. Ele não veio salvar Herodes. Ele não veio salvar Pilatos ou qualquer outro que não esteja na sua lista. Porque a Bíblia diz, escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Olha a lista. Antes, Cristo veio numa missão específica para salvar aqueles que o Pai tinha lhe dado. Olha o que ele fala. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele, do Pai, que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade do Pai? Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Olha que barato. Deus, o Senhor Jesus, não vai perder você. Ele vai levar você um dia para a presença do Pai e vai dizer aqui, Pai, morri por esse negão aqui. Ó. Isso é amor. Ele não vai nos perder. Ele vai nos levar para a sua glória. Olha o que Paulo fala para a igreja que estava lá em Roma. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está falando para crentes em Jesus. Ele está dizendo, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos, futuro, salvos da ira de Deus, por meio dele, Jesus Cristo. Qual o propósito, então, de conhecer essa doutrina? Será que isso não deixa a gente assim meio sem vergonha? Ah, já que eu sei que eu sou eleito, então eu vou viver de qualquer maneira. Qual é o propósito de conhecer essa doutrina? Primeiramente, eu creio que é ser honesto com a verdade. Lá em Ezequiel, depois você pode ler esse texto, fala que a mentira, ela desencoraja os crentes. Tem muito crente, ou pelo menos achando que é crente, como aquele cara lá do morro. Deus me ama e pode continuar vivendo de qualquer jeito. Mas também a mentira pode encorajar o ímpio a continuar na sua impiedade. Mas já que Deus me ama, Ele ama o pecador e Ele não ama as atitudes. Mas um dia eu não vou ter essas atitudes mesmo e eu vou lá para o céu. Então eu creio que é ser honesto com a verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo lugar, eu creio que quando nós conhecemos essa doutrina, isso precisa desenvolver no crente uma profunda gratidão. Você não pode sair daqui hoje à noite diferente do que você entrou. Você tem que sair daqui de uma maneira exuberante. Você tem que sair daqui de uma maneira em que o coração está quase saindo pela boca, de gratidão, por olhar para a sua vida e dizer, Deus, eu não tenho mérito nenhum, não sei nem jogar bola, como é que eu estou na sua lista? A gratidão deve nos fazer cada dia mais próximos de Deus. Semana passada eu falei sobre isso. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Isso é um grande privilégio. Mas todo privilégio tem responsabilidade. Terceiro lugar, eu creio que conhecer essa doutrina deve despertar em nós maior responsabilidade. Deus não nos salvou para viver no pecado. Deus nos salvou do pecado. Ele nos tirou das trevas, não para a gente viver nas trevas. Então isso deveria despertar em nós um desejo de oferecer o melhor para Deus. Há uma mentalidade na vida dos crentes que para Deus qualquer coisa serve. Gente, Ele é o Rei dos Reis. Leia Malaquias. Os crentes daquela época estavam trazendo animais coxos, com impingens, aleijados, cegos. E Deus chama o profeta e fala assim, olha o que esse povo está trazendo para mim. Porque a mentalidade de que para Deus Ele é amor, qualquer coisa serve. E Deus diz assim, leva essa cambada de animal aí tudo estragado e leva para o prefeito Odelmo Leão para ver se ele aceita esse presente da mão de vocês. Nós precisamos aprender a oferecer o nosso melhor, a nossa vida, o nosso trabalho,
para glorificar a Deus. Quarto lugar, nós precisamos assumir o compromisso de viver para servir a Deus. Você foi salvo não para viver para você mesmo. Olha o que esse texto diz. Ele morreu por todos. Todos, quem são todos? Os eleitos, a igreja, aqueles que Ele ama. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso era a vida de egoísmo antes de conhecer a Cristo. Mas Ele mudou o nosso coração. Agora Ele diz, devemos viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Entenda isso. O fato de você vir, de você ouvir a palavra, de você cumprimentar, de você orar, de você clamar, de você louvar, isso é serviço a Deus. O fato de você testemunhar, isso é serviço. Não viver para nós mesmos, mas para aquele que nos amou. Como alguém pode ter certeza que o seu nome está na lista de Deus? Talvez é isso que mais mexe com a gente, né? Como que eu posso ter certeza que o meu nome... por isso que muita gente fala assim, vocês são orgulhosos demais, falar que vocês têm certeza da salvação. Eu estou tentando. O crente diz o seguinte, nós confiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode mentir. Vamos ler esse versículo comigo? Jesus falando, eu lhes asseguro. Talvez a sua versão está escrita assim, em verdade eu digo para vocês. É uma afirmação categórica, que ninguém pode mudar. Vamos comigo? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você crê em Jesus? Seu nome está escrito lá na lista dele? Amém, meu irmão. Isso não é orgulho. Isso muito pelo contrário, é a humildade de dizer, olha, eu não tenho nada para fazer, eu nem sei jogar bola, nem sei por que Deus me colocou naquela lista. Mas é pela sua misericórdia. Mas eu tenho crido em Jesus, como aquele que veio do céu, o pão que me deu vida, e eu tenho ficado satisfeito. Tenho buscado outra comida, não. Deus deve ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. Todos, sem exceção, que creem, nunca perecerão. Eles têm a vida eterna, agora em princípio. Eles perseverarão até o fim, porque esta é a marca do eleito. Ele persevera até o fim, não por causa das suas forças, mantidos no poder do infinito amor de Deus, e no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia é esse? Eles terão a vida eterna em perfeição. Por isso Jesus pôde dizer assim, 2 versículos para a gente terminar. Vamos comigo? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais... Jesus nunca vai te rejeitar, porque você veio a Ele, confessando sua fraqueza, seus pecados, e dizendo, não sou capaz. Mas Ele prometeu, todo que o Pai me dá, vem a mim. E quem vem a mim, eu nunca vou rejeitar. Por último, nós já lemos esse versículo no início do nosso culto, Pedro dizendo para os crentes, como que você pode ter certeza da sua eleição, do seu chamado? Ele diz, olha, você precisa empenhar-se, não para ser salvo, você precisa empenhar para confirmar. Aquela lista que o Tite, dos 23 jogadores, os outros 12 lá estão doidinhos para alguém machucar para entrar no lugar deles. Mas a lista dos 23, eles vão dar o melhor deles. Tem gente lá que está competindo para jogar no meio campo, no ataque, então eles vão dar o melhor deles. Para o Tite falar assim, esses são os 11 que vão entrar para representar o Brasil. É isso que Pedro está dizendo. Você já está na lista, mas não viva a sua vida de qualquer maneira. Empenhem-se para consolidar, para confirmar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Que Deus nos abençoe hoje à noite. Espero que, levei muito tempo para falar, mas era importante falar essa mensagem. E o meu desejo é que você guarde essa palavra e saia daqui hoje grato a Deus. Grande gratidão
E eu quero terminar cantando duas músicas para nós louvarmos o nosso Deus.